De Marias, moda religiosa. Voltamos, eu prometi que ia ser rapidinho e foi rapidinho. Como você sabe, o nosso programa agora está às quintas-feiras, 22 horas, com reprise no domingo, às 15h30. Mas se você não conseguiu ver o programa nesse horário, nesses dias, tá aqui o nosso canal do YouTube, você não fica sem sua reconexão semanal da Reconnect. Queria mandar um beijão aqui, um abraço grande aos nossos apoiadores culturais, que é a de Maria, moda religiosa, né? A Casa Xangô, também loja de artigos religiosos, a Rocker, que é uma loja de artigos de acessórios femininos, e a indústria de colchões Topázio. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Então, são empresas que apoiam a cultura e apoiam o nosso programa. E é importante falar também, Bernardo, que se você também quiser nos apoiar, né, apoiar culturalmente a Reconnect, entre em contato conosco nas redes sociais, que a gente vai ser muito grato, é muito bacana, porque essa reconexão é uma missão e é uma missão feita por todos nós. É isso aí. Então, voltando para o segundo bloco, queria perguntar para o Alan Barbieri. Alan, se coloca muito a responsabilidade pelo respeito religioso nas costas do Estado, tá? Que sim, é também responsável direta e indiretamente, com certeza. Mas ao seu ver, qual é o papel dos fiéis? No seu caso, qual é o papel dos umbandistas na conquista desse respeito? Eu creio, claro, que tem que partir de dentro, né, esse respeito. Né? Esse respeito tem que partir de dentro dos próprios fiéis. A gente tem que exigir, de fato, um respaldo da sociedade, a gente precisa exigir um suporte das leis, dos nossos governantes, para que a gente possa, caso haja intolerância, caso haja ataques, a gente tenha a quem recorrer, mas o fato é que, como religiosos, nós precisamos também saber nos posicionar diante da adversidade. Então, o respeito tem que partir de dentro. O respeito internamente, sabe? Porque dentro da própria... Isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente conversava anteriormente, até nos bastidores, falávamos sobre uma situação que acontece muito dentro das religiões. Às vezes, próprios umbandistas criticam umbandistas, né, onde a gente vê internamente, dentro de um movimento religioso, do próprio movimento religioso, críticas e julgamentos, combates internos. Né? A gente deve acontecer isso dentro do movimento evangélico, deve acontecer isso dentro do movimento católico. Nem sempre esses conflitos acontecem de uma religião para outra, mas dentro da própria religião. Então, esse respeito ele precisa partir de dentro, de fato. Então, entre os próprios irmãos de fé. Tá? Então, claro, a consciência interna, o bom senso, o respeito, a educação e a postura dos líderes é fundamental. Os líderes são responsáveis, são crucialmente responsáveis, talvez, por essa mensagem de paz que as religiões precisam. Se o líder prega ódio, se ele dissemina essa ideia de combate àquele que pensa diferente, se ele dissemina a raiva, o ódio, a discriminação, não adianta. Os seus fiéis vão seguir a ideia dele. É assim que funciona sempre. Não adianta. Uma comunidade segue o seu líder, segue o seu pai de santo, segue o seu padre, segue o seu pastor. E se ele ali é um radical, é um louco, isso vai acontecer com a sua comunidade também. Então, a postura do líder ele é fundamental. A comunidade ela não pensa por si só muitas vezes. Ela precisa de uma referência. Tá? Então, a educação interna ela é fundamental, Bernardo. Para que a gente... Mas, Alan, a gente está vivendo um período onde a gente está sendo convidado a cuidar muito mais agora do nosso planeta, né? Com ações socioeducativas, ambientais e tudo mais. Você não acha que a postura ainda de algumas religiões afro-brasileiras, de alguns fiéis de algumas religiões afro-brasileiras, de sujar, né, os parques, cachoeiras, praias,
né? Você não acha que isso contribui para uma certa intolerância, não? Então aí você fala já de uma invasão, de fato, de um espaço público, né? Então a gente está falando de oferendas em espaços públicos, por exemplo. Esse é um ato muito comum dentro de algumas religiões, como a Umbanda, como o Candomblé. É comum você passar em uma encruzilhada, você vê uma oferenda despachada, por exemplo, né? Você vai numa cachoeira, você vai numa praia, isso é muito comum ser visto. E muitas vezes isso praticado por pessoas que se intitulam exatamente umbandista ou candomblecista. De fato, isso é tradição. Isso é uma questão tradicional das religiões, onde esses locais, como encruzilhadas, como cemitérios, como praias, cachoeiras, são considerados simbolicamente pontos de força. Porque existe toda uma simbologia por trás desses locais, com as nossas divindades, com as nossas entidades, enfim. Agora, esses locais são públicos e eles, de fato, não são locais adequados para você despejar elementos e coisas que se tornam resíduos, que se tornam lixo. Tá? Então, esse é um grande problema que a gente tem na religião, Bernardo, porque as pessoas elas deixam, de fato, as oferendas nesses locais públicos, não se encarregam de recolher. Isso só denigre a nossa religião, porque para quem não conhece a Umbanda, para quem não conhece o Candomblé, quando passa por aquele monte de lixo na encruzilhada, não enxerga aquilo como um pedido de fé, como um pedido de amor, como um pedido de paz, que aquela oferenda representa para a pessoa que fez. Mas está olhando aquilo como lixo, está olhando aquilo como maldade, está olhando aquilo como coisas ruins. E muitas vezes não tem nada de ruim. A questão toda é que o que ficou ali, né, proporcionou para a sociedade uma impressão negativa. Então, oferendas devem ser feitas em locais adequados. Hoje, qual é o local adequado? Sinceramente, o terreiro. O terreiro é o local adequado, talvez. Porque é o local onde você vai recolher. Ou talvez locais da natureza que você possa, de fato, passar lá e retirar. Mas hoje, deixar oferendas em locais públicos, onde não há quem limpe, onde você mesmo não pode se responsabilizar, infelizmente, sim, só se denigre a religião. Isso acontece. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Segundo o IBGE, na última década, as pessoas que se autodeclaram sem religião, né, cresceram 450%, se eu não me engano. E é uma tendência, de fato, nos países desenvolvidos também, que as pessoas passem a se autodeclarar sem uma religião específica, né? Independente da sua opção espiritual ali, não necessariamente que não tenha uma crença, mas que não tenha uma religião. Nesses países desenvolvidos, que essa tendência é maior, a tensão religiosa ela é um pouco menor. Existem outras tensões, raciais, etc. Mas a tensão da intolerância religiosa ela é um pouco menor. O senhor acredita que as pessoas que não têm uma religião, elas têm uma tendência a serem menos intolerantes a essa conexão? A religião ela é um motivo de intolerância, ela valida e ela facilita essa intolerância em geral? Considerando assim, a minha experiência, por exemplo, na Alemanha e na Holanda tem menos religiosos todavia, né? Eu acredito que da forma como a religião se apresenta ou ela é apresentada, ela pode servir como um instrumento de opressão. Então, quando eu assumo uma religião, eu considero que aquela minha religião é verdadeira, que eu estou salvo e que eu preciso trazer mais pessoas para a minha fé. Então, eu não me coloco no lugar existencial do outro que professa uma religião diferente, e sim eu o vejo como um objeto que precisa ser transformado. Não o vejo nem como gente, vejo como um objeto que precisa ser transformado. E quando eu não consigo transformá-lo, então eu vou exterminá-lo. Por quê? Porque eu não posso lidar com a diferença. E aqui você vai ter várias violências criadas através da religião. Por exemplo, se eu sou um religioso muito fundamentalista, que acredita em Jesus, em Deus muito fortemente, só quem professa o judaísmo, por dizer uma religião aqui, é o verdadeiro, eu vou levar os meus seguidores a que eles adquiram até produtos
de uso cotidiano destes grupos, destas pessoas que são da minha forma de pensar. Então eu já crio também uma violência econômica. Ou, por exemplo, eu vou proibir que as pessoas que frequentam o meu templo, a minha sinagoga, a minha igreja, se relacionem emocionalmente com pessoas que não são da fé. Porque essas são pessoas que elas precisam se converter. Então eu já tenho aqui uma violência sentimental. Ou, por exemplo, quando eu, como homem hétero, imponho minha fé à minha parceira. Ou se eu fosse, por exemplo, alguém da comunidade LGBT, imponho a minha fé ao meu parceiro ou à minha parceira. Então já tenho outro tipo de violência. Então você vai tendo várias violências produzidas pela religião. Então, em esses países onde a religião é um pouco mais, os níveis são baixos, você encontra as pessoas mais ligadas à espiritualidade. São pessoas que elas transcendem os dogmas, elas transcendem a questão do espaço teológico da religião, e elas procuram ver no outro um ser sagrado. Então a gente faz a experiência do sagrado em um outro ser humano. Mas na teoria, por exemplo, na Holanda, você o menos que discute é religião. Você está numa mesa tomando cerveja e ninguém vai perguntar, mas você vai no culto no sábado? Ou você vai no terreiro? Ou você vai na missa? Sua fé simplesmente não me interessa. É uma questão que faz parte do foro íntimo da sua casa. Me interessa é se você paga os impostos, o que você está achando do estrangeiro que está vindo pegar no seu trabalho. Ele é uma força de trabalho ou ele é um infiltrado? Entendeu? Então, religião não passa por essas dimensões. Eu me lembro que quando eu estudava na Alemanha, fui fazer um curso de alemão em München, a casa onde eu fiquei, o chefe de casa era um italiano, muito católico. E a mulher dele, luterana. Né? Ele falava mais da religião do que ela. Para ele, a religião não fazia parte da conversa do dia a dia. O importante é, nós temos filhos, precisamos criar nossos filhos, precisamos fazer deles pessoas de bem, e a religião eles vão escolher quando eles fossem adultos, quando eles sejam adultos. Então eu acho que muitas vezes, como a religião é entendida, ela se fundamenta em uma questão de opressão e não uma questão de libertação. Então, no lugar de você estar religado ao sagrado, que é o sentido da religião, você se religa ao dogma, à lei, à tradição, à necessidade de impor sua fé. Em esse sentido, e uma informação interessante, viu, Padre Lei, é que os países mais religiosos são os mais pobres e os menos religiosos são os mais ricos, né? Com exceção dos Estados Unidos, por exemplo, que 55% dos americanos dizem que tem algum contato religioso todos os dias. Canadá, 25% da população dizem que tem algum tipo de vertente religiosa. Austrália, 18% e Grã-Bretanha, 6%. Né? E são países com menor índice de violência. Né? Aí eu pergunto para o pastor Felipe, falando em violência, seja moral, ou seja... o pastor Felipe até falou aqui nos bastidores, você celebrou um culto no terreiro de Umbanda. Como foi isso para a sua congregação? E ao seu ver, Deus está em tudo e em todos? Para a minha comunidade, Bernardo, foi muito tranquilo. Foi algo muito pacífico. Nós tivemos pouquíssimos ou quase nenhum ponto de divergência nesse sentido, né? Mas a Soul é uma comunidade atípica, né? A Batista Soul Livre é uma comunidade atípica, diferente, jovem. Nós vamos completar 2 anos de igreja agora. Para a convenção que eu faço parte, que é a Aliança de Batistas do Brasil, também foi algo muito pacífico. Nós temos uma vertente muito forte nessa questão do diálogo interreligioso. Nós somos membros do CONIC, né, que é o Conselho de Igrejas, que entende esse processo de ecumenismo, que ele deve ser celebrado, deve ser fortalecido. Então, dentro da nossa realidade ali, do nosso microcosmos, foi muito tranquila mesmo. Para fora disso, serviu para aqueles que já nos enxergavam
como hereges, como problemáticos, como desviados, enfim, esses termos aí, só serviu para atestar que realmente nós éramos tudo isso. E tá tudo bem, a gente fica muito confortável. Esse é um ambiente muito confortável para mim, assim, eu me sentiria muito incomodado se eu não fosse visto dessa forma por essas pessoas que pensam de forma tão diferente de mim. Então, o fato deles me enxergarem como herético, como doido, sei lá, como alguma coisa desse tipo, me deixa muito confortável. Eles estão enxergando diferença. Então, nesse sentido, foi muito, muito tranquilo. Essa questão que a gente estava debatendo agora sobre a questão da violência, quanto mais religioso, mais intolerante, o que eu enxergo de verdade é que alguém não religioso só não terá a intolerância religiosa, mas terá outras intolerâncias, porque existem outros pertencimentos, existem outros lugares em que aquela pessoa se encaixa. E aí, por isso que o combate à intolerância religiosa ele não pode se dar sozinho, ele precisa ser um combate às intolerâncias, né? Ele não pode andar de forma isolada, porque alguém que vai se considerar ateu talvez não se familiarize ou até tenha enfado dessa nossa conversa, porque já que ele não é um religioso, ele não precisa se aproximar de uma discussão de intolerância religiosa, ele quer que as religiões se explodam. Mas a gente precisa entender que esse discurso de combate à intolerância religiosa ele anda lado a lado com o discurso de combate à intolerância racial, de gênero, né? No caso da Soul, você inclusive chegou a nos conhecer por conta disso. Logo no começo da igreja, nós tivemos uma série de violências, de ameaças na internet, de uma série de questões muito mais, lógico que tinha um fundo religioso muito forte, mas muito mais por uma questão de gênero do que por uma questão religiosa, né? Uma turma aí de igrejas tradicionais enxergavam que o fato de eu ser um LGBT assumido, né? Porque não é que não hajam outros pastores LGBT, vou dizer como um bom cearense, tem de ruma, mas é que a turma não tem coragem, então fica vivendo duas vidas, fica fazendo aquilo que o evangelho combate, aquilo que Jesus diz, que é não andar na luz, que a luz é onde não existe trevas, a luz é onde todas as coisas podem ser vistas, então prefere o armário não é lugar que tem luz, o armário é escuro. Então, essa turma que enxergou que eu não tinha o direito de falar em nome de Deus, empreendeu uma série de violências. Mas uma violência, que é a violência religiosa, estava diretamente ligada à violência da questão de orientação sexual. Então, assim, a gente precisa entender que o combate, ele precisa ser um combate às intolerâncias, às violências, e é isso que eu me afilio. É isso. Muito bacana, Felipe. Alan, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente abriu caixinhas de perguntas. De vez em quando a gente abre no Instagram para que as pessoas possam sugerir temas, né? Tolerância é um tema que aparece muito. Religiões espiritualistas é um tema que aparece muito, que as pessoas pedem muito. Mas o que nos impressionou é que há muitos pedidos para a gente conversar com médios incorporados. Seja um bandista incorporado, na verdade a gente não vai conversar com um bandista, a gente conversa com a entidade, ou seja, um médio incorporado ali com o espírito. Para a gente estar fora de questão, porque nós gostamos de conversar sobre a espiritualidade e não com a espiritualidade, né? Não é muito nosso papel. Pensei que você ia fazer o convite pro Alan, Roberto. Eu também, eu estava assustado aqui agora. Não, a gente conversa sobre. A gente não conversa com. Mas o que a gente vê... muito tenso. Ótimo, é bom assim. Tô brincando. Mas o que a gente vê, Alan, é que as pessoas que fazem esses espetáculos na internet, por exemplo, na televisão, na internet a gente vê muito isso, de estar incorporado, seja médium, seja um bandista, enfim, incorporados e ali falando em nome da entidade ou do espírito, é um espetáculo que gera muito, muito público, muito view,
é um espetáculo que gera muita curiosidade. O que eu queria te perguntar é, na tua opinião de espiritualista e de umbandista, você acha que esse tipo de coisa, consulta online com a entidade, isso acrescenta a espiritualidade, acrescenta a religião, ou isso mais atrapalha a religião? Antes de responder a sua pergunta, só colocando uma observação no que o Felipe falou, excelente a sua colocação, viu, Felipe? Pastor, muito, muito boa. Eu vou levar muitas coisas que você falou. Eu acho que o combate à intolerância, de fato, tem a ver com as intolerâncias. Tá? Eu vou acrescentar exatamente esse discurso, essas suas observações a tudo que eu vier a falar, inclusive. Tá? Eu acho que tem muito a ver isso. Tem muito para a gente falar sobre essa questão. Tá? Você colocou algo muito bem observado aí. Nos reconectamos todos, Alan. Reconectamos com o nosso público e reconectamos as pessoas que passam por aqui. Excelente observação, excelente. Geral. Então, quanto à sua pergunta, vou ser muito sincero. Para mim, ridiculariza a prática espiritual. Porque, na verdade, por mais que a gente está usando da tecnologia, ou estão usando da tecnologia, para aproximar as pessoas do que aconteceria dentro de um terreiro de Umbanda, né, expondo uma entidade incorporada em um médium, isso, na verdade, abre margem para absurdos. Tá? Então, em meio a muitas coisas boas que podem ser extraídas de uma experiência como essa, de uma transmissão, de uma gira de Umbanda, de uma entidade incorporada, há também muita coisa ruim, ridícula, porque a gente sabe, né, que não entra em questão aqui, mas junto a uma incorporação, em meio a uma incorporação, em meio a uma manifestação mediúnica, a gente tem um médium, um ser humano ali. E esse ser humano, ele é passível de erro. Ele é passível de erro, ele pode estar desequilibrado, moralmente ele também pode não ser uma boa pessoa, ele pode ter uma índole duvidosa. Então, quando você vê alguém na internet transmitindo uma entidade, que é uma autoridade, né? Uma entidade já é divina, falando algumas coisas que para a pessoa que está ouvindo é uma verdade, através de um médium que eu nem sei quem que eu acho isso muito complexo. Tá? Então, para mim, é uma profanação de algo que para mim é muito sagrado, que deve acontecer na experiência do terreiro de Umbanda, que deve ser restrito somente do presencial, tá? Enfim, então eu não gosto. A minha resposta bem concreta é essa. Existem algumas coisas, eu que sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, estou sempre presente em tudo que eu posso, se tratando de mídias sociais, de internet, e essa é uma das coisas que eu evito ao máximo, por exemplo, estar presente quando eu sei que as pessoas vão envolver entidades. Porque eu não gosto muito de expor aquilo que é do sagrado, é vivenciado somente. Tem coisas que são vivenciadas, enfim. Tá? Se a pessoa colocar uma câmera dentro de um terreiro de Umbanda e transmitir uma gira, vai acontecer, a gira vai estar acontecendo, uma câmera vai transmitir a cerimônia, o ritual, a liturgia, ok. Enfim, mas ainda assim eu sou a favor de aquilo acontecer no silêncio do terreiro, no ambiente restrito, somente para aquelas pessoas que se permitiram ir até ali, enfim. Então eu não gosto muito dessa exposição, desse processo mediúnico através da internet. Tá? A questão das oferendas também, a questão desse tipo de sugestão que as pessoas nos dão, de conversar com médiuns incorporados, também uma conversa que a gente já teve sobre Umbanda, até quando o Bernardo passou para o outro lado da bancada, né, para falar enquanto sacerdote, porque a gente tem uma preocupação também de fazer uma meia-culpa, né, com os religiosos, com os líderes religiosos que vêm aqui, e também fazer uma pergunta, porque é muito fácil a gente falar, olha, as pessoas são intolerantes com a minha religião, mas qual a tua contribuição dentro da tua postura enquanto religioso para que também possa dar mais ferramenta e mais margem para essa intolerância, né? Não talvez você, não talvez o padre, não talvez o pastor, não talvez o Bernardo, enfim. Mas assim, a gente vê que existe muita gente, como tem todas as religiões, né, que fazem coisas que realmente somam, botam mais gasolina nessa combustão que é da intolerância. Né? Exato. Desculpa. Não, exato. Eu acho que pode ser extraído muita coisa que eu falei. Eu acho que em meio a esse monte de informação que se tem de entidades incorporadas na internet, você pode extrair talvez 10% de coisas muito positivas, porque em meio ao caos você pode tirar uma flor ali,
mas a maior parte das coisas que você vai ver vão ser coisas bagunçadas, aleatórias, desordenadas. Isso tudo só denigre. Enfim, não é bom nem para quem está ouvindo e não é bom nem para quem está fazendo também. Então, eu não acho isso positivo. Inclusive, Alan, é uma frase que eu falo muito. Não basta dizer que você é um bandista, tem que mostrar o que é ser um bandista, né? E uma coisa que me preocupou bastante, uma vez eu fiz claro que não é nada do IBGE, nada de uma pesquisa, mas eu fiz uma enquete, né, no Instagram, né, onde eu fiz algumas perguntas básicas sobre a religião de Umbanda, né? Eu perguntei primeiro se você é um bandista ou não, parará. As pessoas que se disseram umbandistas não responderam 30% das respostas corretas. Não chegaram a 30%, né? Então, como você consegue falar pela sua religião? Né? Como é que você transcende essa sua religião para as outras pessoas? Como é que você se apresenta e representa a Umbanda para outras pessoas se você não tem um mínimo de conhecimento, né? Então, exatamente. Essa é uma preocupação não só para a Umbanda, né? Mas para outras religiões. E aí, também, eu faço essa pergunta aqui para o padre, né? Fizemos um programa, Padre Lei, com o historiador Jová Mendes, né? Que é sobre símbolos de Natal, onde falamos muito sobre fatos citados pela Bíblia, né? E para nossa surpresa, nós recebemos muitos comentários de cristãos que desconheciam os fatos bíblicos e históricos citados, né? Inclusive falando assim, isso não tem na Bíblia, parará, a gente tinha que mostrar o versículo da Bíblia para poder provar que tinha na Bíblia, né? Você acha que uma das razões de intolerância é que os fiéis acreditam muito mais nas interpretações, por vezes carregadas de preconceito dos seus líderes religiosos, do que na própria Bíblia? Ou seja, a intolerância está ligada à ignorância? Eu acho que são duas coisas interessantes aí. A primeira coisa é que quando você fala da Bíblia, você não fala de um livro, você fala de um conjunto de livros escritos em um momento histórico, segundo uma língua, segundo uma cultura, segundo uma tradição. Então, eu até outro dia estava assistindo, e o pastor Felipe deve saber que um pastor batista aqui em São Paulo, ele falou sobre uma questão da reescrita ou da atualização das cartas de Paulo, né? Isso, o pastor Edirné. E ele foi trucidado só por ele falar sobre uma palavrinha, atualização, como se ele fosse escrever uma nova Bíblia ou uma nova carta paulina. E aí já você vê a ignorância das pessoas, porque elas não entendem, elas não conseguem sequer fazer uma interpretação de texto na língua materna delas. Que será elas tentarem ler um texto em uma língua semita que hoje quase ninguém fala? Entendeu? E que nós temos hoje traduções. E imagino que também, acredito, Alan, se não estou errado, me corrija, com vocês a tradição é oral, mais do que escrita, né? Então, imagina, por exemplo, também esse tipo de tradições. Elas podem sofrer muito quando elas passam. Então, quando você vai ler a Bíblia, no caso da gente aqui, você precisa ter em consideração como você vai ler o livro sagrado. Porque eu posso dizer assim, olha, pegou a Bíblia e fala assim, Senhor, me fala alguma coisa que eu preciso agora para a minha vida. Aí eu abro a Bíblia e cai no versículo lá que diz assim, e Judas foi e se enforcou. Fala assim, não, isso não serve para mim. Aí fecha a Bíblia novamente e peço mais uma vez, Senhor, me faça por gentileza entender. Aí você abre e cai num versículo que diz, vai e faça a mesma coisa. Então você... É a minha cara, padre, mas eu fico abrindo e fechando. O Roberto, ele é assim, te entrevistou. Eu abro e fecho até dar certo. De tarô e tudo mais, e aí a pessoa, pega uma carta, enquanto não deu a carta que falasse legal pro Roberto, ele não parou de tirar a carta, entendeu? Ele vai jogar tarô online, ele aperta o botão, iniciar novamente, até falar alguma coisa que ele quer ouvir. Mas isso é fé. Então, assim, com a Sagrada Escritura você tem que ter um certo cuidado. Agora, quando você escuta sua liderança religiosa falar ou endossar um discurso de violência, de intolerância, automaticamente muitas pessoas não vão fazer o exercício de pensar de que esse cara está falando bobagem. Por quê? Porque a liderança religiosa muitas vezes é considerada como o suprassumo de Deus. Deus, liderança religiosa, comunidade. Nós estamos aqui embaixo, comunidade, e nós recebemos diretamente aqui da liderança esse pensamento. Então, se a liderança está falando, é porque Deus está endossando.
Deus está falando aquilo lá. E aí há um perigo enorme em que você manipula pelo desconhecimento, pela falta de questionar a liderança, aquilo que você acredita, porque você tem duas bases que você tem que caminhar, que é a fé e a razão, evidentemente, você tem que caminhar com as duas coisas, né? E no caso da humanidade livre, uma coisa que nós falamos assim, nós somos os padres, bacana, legal, ou as madres, mas nós não temos a gente não é uma pessoa que recebe uma influência direta de Deus. Você escuta aqui, nós temos um posicionamento, mas você tem que ir na sua casa, se aquilo te interessou, e você precisa pensar, e você precisa pesquisar, e você precisa estudar. Então amanhã ou no próximo domingo você me faz uma pergunta, ou você vem e me questiona aquilo que eu disse, então de fato, aí se estabelece um diálogo. Agora, quando eu como liderança religiosa já falo assim, olha, o que eu falei aqui não se discute, eu já estou endossando discursos de intolerância. E isso é muito perigoso, então eu acredito que sim, quando a pessoa não conhece sua fé, quando a pessoa não mergulha com cuidado naquilo que ela acredita, então ela é muito fácil de ser manipulada, ela é muito fácil de ser controlada, porque se você vê, a maioria das pessoas quer falar de religião, mas a maioria delas nem sabe, por exemplo, o que é uma tradição javista, o que é uma tradição, o que é um livro deuterocanônico, o que é o grupo dos zelotas, entendeu? O que é uma sinagoga. Então, você vê que muitas pessoas querem falar de religião, principalmente no mundo cristão, e elas não sabem muito disso. Então, de fato, elas são facilmente manipuladas. Felipe, você tocou num assunto que eu achei interessante, que foi essa questão da intolerância, que eu achei genial. Realmente, a intolerância ela não pode ser tida como algo somente de religião, é um conjunto, realmente vem como um todo. E no seu exemplo, você falou sobre a questão da orientação sexual, da questão de gênero, fez até a comparação entre sair do armário e colocar a luz, né, via a luz e tal. A gente verifica que muito da intolerância, seja ela religiosa ou qualquer outro tipo de intolerância, ela vem muito pela noção de certo e errado. A religiosa tem muita noção de pecado também. Essa noção de pecado ela se estende também para outras intolerâncias. Mesmo você não sendo religioso, parece algo errado, algo que não é, enfim, não só que não é de Deus, mas que foge contra o que seria o correto da humanidade. Eu queria que você falasse um pouco, até para poder a gente ter mais uma ideia e colocasse mais à luz, sobre qual a noção de pecado, por que você ter a sua orientação, ter a sua compreensão de gênero, a sua religião, os seus conceitos, os seus preceitos, por que isso não seria pecado? E o que é pecado para você? Vamos lá, é uma pergunta. A gente tem quanto tempo? Aliás, eu tenho quanto tempo mesmo para falar? Faltam uns 5, 6 minutinhos. É uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, Felipe. Partindo da ideia de que quem paga o pecado é quem comete o pecado, o que é que os intolerantes se incomodam tanto com o pecado dos outros, meu amigo? Responda aí, pelo amor de Deus. Rapaz, olha, essa questão de pecado... Primeiro que o pecado e o inferno são os grandes argumentos de opressão que a religião tem a favor dela. Assim, primeiro, desde muito, né? Desde muito. Sim, eu imagino, inclusive, que se Cristo reunisse a igreja cristã, por assim dizer, e dissesse, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou acabar com o inferno. O que vocês acham? A igreja ficaria muito revoltada com isso, porque perderia o argumento de dominação sobre os outros. Mas eu gosto, acerca do pecado, eu gosto daquilo que João Batista diz acerca de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, se ele tira o pecado do mundo, o pecado deixa de existir, inclusive como argumento. E em Jesus, eu enxergo a inexistência do pecado como condenação sobre a raça humana. Paulo diz que o cálice da ira de Deus foi bebido por Cristo. Então, se o cálice foi bebido e foi bebido até o fim, eu não tenho mais o que dar de cálice de ira para outra pessoa.
A minha ideia de pecado está muito próximo daquilo que o Francisco, né, o Papa, falou esses dias, que eu até coloquei no meu Instagram, que pecar é ultrapassar os limites impostos pelo amor. Pecar é isso. Pecar é ultrapassar esse limite, porque o amor é o balizador da ação humana. Se eu amo, eu não roubo, eu não mato, eu não subjugo o outro porque eu amo. Inclusive, por crer em um Deus que é amor, eu não creio num Deus que tudo controla. Esse Deus que controla todas as coisas não poderia amar todas as coisas, porque quem ama necessariamente abre mão do controle sobre a pessoa amada. É por si só excludente, o amor e o controle. Então não tem como ter um Deus que controla todas as coisas, cada detalhe da vida humana, das individualidades, ao mesmo tempo que ele ama. Não seria respeitoso. Para a maior parte do cristianismo histórico, ser LGBT é um problema de pecado e é algo que me condena ao inferno automaticamente. Bem, a Bíblia, como o padre falou, é um livro escrito em uma língua antiga, em uma cultura antiga, dentro de outra perspectiva histórica e que pode ser lido de muitas formas. Isso é muito claro na Bíblia. Todas as vezes que Jesus era interpelado por um religioso, ele não perguntava o que está escrito, ele perguntava como lês. A pergunta de Jesus para os religiosos era: como lês? Como é que você lê Moisés e os profetas? Porque Tiago vai dizer algo que eu gosto muito, que aquele que tem contato com a Escritura contempla o próprio rosto no espelho. A forma como você lê diz muito sobre você. Diz muito sobre a sua própria perspectiva. E então, Felipe, assim, isso é um ponto interessante que eu acho que cabe em tudo. Assim, né? O que é que você está vendo quando você se olha, quando você olha as suas atitudes, quando você olha a forma que você trata o outro, o que é que você vê em si. Eu acho que a gente está terminando aí o programa. Daria mais bem, 2 horas. Reflexão. Dá pano para manga. Muito bem. Dá muito pano para manga. Então, assim, fez por primeiro. Olha aí, se fosse um programa normal de 50 minutos, minha amiga, aí tinha que ser 2, 3 programas, não tinha como. Então. Mas nos reconectamos, Bernardo? Sempre nos reconectamos. Então a gente quero agradecer muito aqui a Alain Barbieri. Muito obrigado, meu amigo. Sempre você com a sua generosidade, sempre respondendo a gente, atendendo a gente sempre quando a gente vai perturbar lá você. Então... Imagina, cara, que isso. Prazer. O jeito, Lemão. Prazer para mim. Obrigado pelo convite, obrigado. Foi uma honra compartilhar desse momento com vocês e me sentir conectado aqui, de fato. Aí. Aprendi muito e espero que o público tenha gostado também. Legal. Muito obrigado, meu amigo Felipe Scarcella, nosso consultor para assuntos evangélicos. Rapaz, acha outro posto para mim, pelo amor de Deus. Me deu outro cargo na Reconnect. Me deu outro cargo, pelo amor de Deus. Meu irmão, eu agradeço demais o convite de vocês. Bernardo e Roberto, vocês sabem que vocês moram no meu coração. E foi um prazer conversar com o Alain, com o Padre Lei. Um prazer enorme. E eu vou dizer a mesma coisa que eu disse no nosso último programa. Eu não vejo a hora de ser pessoalmente isso. Eu tô cansado de negócio online. Eu quero encontrar com vocês, quero dar um abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mas olha que ponto positivo. Se a gente estivesse gravando ainda no estúdio, a gente não teria o prazer da presença nem do Padre Ney, nem da Alain Barbieri. Isso é com o Alain Barbieri, na última vez que a gente se encontrou, fiz um convite para ele vir aqui em Fortaleza, inclusive lançar o livro dele. Com certeza. Então tá devendo essa visita aqui pra gente, Alain. A Reconnect sempre de braços abertos, viu, Alain? Irei, com certeza. Estamos aqui. Então, vai sair também aqui embaixo de cada um as redes sociais. Muito obrigado, Padre Lei, que também desde o nosso primeiro encontro, nosso primeiro contato por telefone, ele foi super bem indicado aqui por um parceirão nosso, o reverendo Francisco. Olha, você quer falar com o padre
Cara, você vai amar o cara de cara, é o Padre Lei. Eu fui convidar o Padre Lei por telefone, então no meu convite a gente passou 1 hora conversando. Aí não, Padre, eu vou desligar porque então esgota o programa. Né? Esgota o programa, então... Padre Lei, muito obrigado. As portas da Reconnect estão abertas para você. Muito obrigado pela sua generosidade de ter aceitado o nosso convite. Bernardo, Roberto, sou muito grato. Ao reverendo Francisco, um beijo no coração, se ele nos está assistindo. Muito obrigado a vocês. Eu tenho assim, a satisfação de ter conhecido você, Bernardo, Roberto, e também o Alan e o Felipe. Vocês são pessoas maravilhosas. Olha, assim, muito obrigado pelas palavras que vocês disseram essa noite, esse dia aqui hoje, para esse programa. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, mas também que a gente possa iniciar alguma coisa juntos, mesmo que virtualmente, para mostrar que é possível lutar contra a intolerância, que isso não é só um discurso. Que, olha, a página da Humanidade Livre está aberta, se vocês têm artigos, se vocês têm alguma coisa que nós possamos divulgar, vamos lá e fiquem à vontade, me passem que a gente publica. Lá é Humanidade Livre. Então, nós queremos conhecer a todos, nós queremos abraçar todos e meu agradecimento a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigado, meu amigo Roberto Leão, meu irmão, meu companheiro. Saudade, meu irmão. Muitas maçãs aí para você. Muitas maçãs. E você que esteve com a gente agora nessa 1h20 de programa, muito obrigado. Esse programa foi feito para você, com muito carinho, com a participação desses convidados fantásticos. Também eles vieram aqui com muito carinho e com muita generosidade. Espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando, se você está assistindo domingo, se você perdeu esse programa, vai lá na quinta-feira, 22 horas, que ele vai dar uma reprisada nele. E se você não quiser, vai agora no YouTube e assiste quantas vezes quiser, na hora que você quiser, no conforto da sua casa. Muito obrigado por você que esteve com a gente até agora. E voltamos na semana que vem com mais uma Reconexão.